Eu sou Paty Olivieri. Eu sou o Léo Tavares. Sou mesmo? Não sei, não tinha um Boteco 502 que você falava? Talvez eu seja o Léo Tavares. Agora, depois, tá filosofando. É porque eu só sei que nada sei. E esse é o nosso Boteco Filosófico, o seu espaço de entretenimento, de inteligência, que é por conta de Léo Tavares, essa Por parte. conta do convidado. De muita alegria, descontração e leveza, que é o que a gente tem tentado fazer por aqui. Estamos muito felizes com o resultado do nosso primeiro programa. Sim, foi muito legal. Foi muito divertido. Legal, tô muito feliz. Ainda não estou bebendo, estou na quaresma, então... Mas a caneca tá não fazendo posso lugar. ser responsável... Quer dizer, eu posso ser responsabilizado por qualquer coisa que eu fale, porque eu estou bebendo cerveja zero álcool, é isso. E com o que estamos aqui, Léo Tavares, Bom, a gente hoje? chamou para botecar com a gente o Dr. Cláudio Daltro, né? Ele que tem um currículo super extenso e respeitado. Tá grande aqui o negócio, hein? Eu vou ter que ler, porque é isso, né? Exerce a magistratura desde 1991, né? 33 anos. Tomou posse da primeira vara da família de Vitória da Conquista em março de 2013. Atuou na vara do Júri, Infância e Juventude, Tóxicos, Corregedoria, dentre outras atividades, e permanece nesse exercício. E muito bem. E tem mais coisa, né? Porque você cortou. Tem aqui mais uma parte. coisa, com você certeza. Você cortou, porque senão a gente ia passar os 40 minutos só falando do currículo do homem. É um prazer, meu amigo Cláudio. Prazer nosso estar aqui. Seja com bem-vindo. vocês, né? Parabenizá-los pela iniciativa, pelo podcast. É uma oportunidade de nós trazermos assuntos, né, interessantes para discutir, para que nossa comunidade seja provocada. Eu acredito que a finalidade, né, o intuito maior é provocar, é fazer, né, despertar algo que precisa ser analisado, que precisa ser pensado. Então, essa filosofia trazida aqui como boteco é fundamental para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Ai, fiquei toda arrependida agora. Botecoterapia. Fiquei toda arrependida, porque a gente recebeu um elogio assim, não é todo dia que recebe de Dr. Cláudio Daltro um elogio desse. Faltou no meu currículo pai de 5 filhos. Eu botei Pai de 5 isso. filhos. Pai de 5 filhos e esposo de Neumann. Esse Fundamental. Que está aqui nos acompanhando. está aqui e presenciando, né? Aqui, assim, a gente... Teve uma vez, eu vou só fazer um parêntese sobre essa observação que ele, na verdade, estava com medo de não ser dita. É que um dia eu falei assim, rapaz, eu tenho medo de Neumann, porque Neumann é brabo. Ele olhou pra mim e fez, eu também. Então, assim, se Dr. Cláudio Daltro tem medo de Neumann, aí você já viu que isso, o bicho, né, tá pegando. E antes da gente... Continuar nosso papo. Eu vou ter que falar dos nossos patrocinadores. É bom, né? Eu tô dos muito patrocinadores. feliz com essa adesão. A gente tá com muita gente apoiando a gente. Nosso projeto é um piloto e mesmo assim a galera tá chegando junto, né, Léo? Isso Sim. deixa a gente Se feliz. quiser chegar junto, chega junto aí, paga nós. A gente tá precisando. Ó, Felipe Moitinho, Certo? Clínica Santé, Canil Vale Conquista Barbershow. e a Kiak, o que entrou agora nos 45 do segundo tempo, dizendo pra gente, quero vocês. E a porque tô Exiba feliz. Outdoor. Exiba Outdoor, eu não sei de quem que é não, mas a gente botou aqui na careca lista. Aí, bem legal, gente boa toda. E assim, toda vez que a gente faz a nossa filosofia, a gente faz tomando alguma coisinha. Hoje vai ser de vinho, o convidado escolheu o vinho e eu sou, né? Eu vou de acompanho. cerveja mesmo, que é isso. E Léo de sem álcool. E também tem um prato. Sim, sempre tem um restaurante que nos acompanha. Hoje o restaurante foi o Casa Bar, né? E o nosso convidado escolheu qual foi o prato que ele escolheu. Gostou da balbúrdia, da balbúrdia. confusão. É um dos pratos que existe, né? Que é servido lá no Casa Bar. E olha, a produção não comeu ele todo, isso é e importante. arrumou bonitinho. Arrumou e só tirou 20%. Eu tô vendo ali escondido. Olha, rapaz, escondeu os 20%. Não veio o prato todo não, viu? Mas é isso mesmo. E tem um monte de coisa nesse prato. Por isso que é uma balbúrdia. Uma balbúrdia. A Alane mandou avisar que a única coisa que não vem no balbúrdia é o camarão empanado. Mas que ela quis agradar o convidado, colocou o camarão empanado no negócio. Não vem. No original. Entendeu? É isso. É um belo prato. E É um belo prato. E o cheiro espelha é muito bom. aqui as questões que nós vamos tratar, né, de diversidade. Quando eu vi a apresentação do prato... Gente, eu preciso filmar aquela menina tá essa comendo. diversidade de iguarias, eu fiquei, assim, curioso e disse que isso vai trazer, não é, muito a nossa conversa de hoje. É verdade. Essa conversa de hoje
Quando eu coloquei no Instagram, Léo também colocou fazendo perguntas. Muita gente respondeu nas caixinhas de perguntas, assim. Até eu fiquei sensibilizada com uma seguidora que disse assim: eu me sinto péssima, né, com o resultado final, que assim, eu vou ler também, que eu acho importante, que pesquisas recentes vêm assustando com a afirmação de que, pela primeira vez na história, né, desde que marcamos o quociente de inteligência, nosso conhecido QI está mais baixo nas novas gerações. É a primeira vez que filhos têm esse número inferior aos dos pais. Afinal, o que está acontecendo, já que atingimos tantos avanços tecnológicos? E muitos seguidores, teve um em especial que disse assim: eu me sinto culpada, me sinto sendo julgada, porque eu tenho um universo, no meu universo, da minha família, eu tenho 3 filhas, e eu preciso criá-las, mas eu preciso fazer as minhas coisas e eu libero telas. Porque uma das coisas que eu penso é que tem a ver com a tecnologia e o mau uso dessa tecnologia. Mas, hora nenhuma, eu acho que tem uma culpa. A gente tem que carregar alguma culpa. Porque eu lembro muito bem de seu José Oliveira, meu pai, que sempre disse que a música dele era melhor. O pai dele dizia isso pra ele. O avô dele dizia isso pra ele. Então, assim, não dá pra gente pegar gerações e dizer hoje que elas estão piores, ou isso é... O quociente de inteligência mede o raciocínio, sinapses. Então, isso é um problema e a gente precisa resolver. Mas não mede que é uma geração melhor que a outra. E eu faço questão de dizer isso aqui, porque eu não estou aqui para criar esse tipo de confusão. Tá sim. Não tô. Eu acho que a gente não pode ficar como os nossos pais e Elis Regina e dizer que nossa época era melhor. Eu acho que nosso tempo é agora. Se tá todo mundo vivo, somos todos contemporâneos. Mas Elis Regina falando na música que o novo sempre vem e no final a gente... somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então... a gente briga e acaba fazendo a mesma coisa no final. Então, Cláudio... É interessante esse tema que vocês trouxeram hoje e me instigou a pesquisar. Isso é um estudo de um neurocientista francês, Michael Dermogy. Um nome, assim, o sobrenome dele vão me perdoar, porque eu não tenho essa precisão do francês. Não, mas aqui também não tem esse compromisso, graças a Deus. Tá tudo certo. Então, ele... prestou uma entrevista à BBC trazendo informações a respeito dessa pesquisa, desse estudo que ele vem fazendo quanto a isso, né? Ele escreveu um livro, Cretinos Digitais. Sim. Cretinos Digitais. Eu vi. E nesse livro ele faz, não é, uma análise, né, da juventude que está sendo submetida à tela. Ele fala à TV, ao smartphone, ao iPhone, iPad, o que lá que seja, né? E isso está propiciando, né, que as pessoas se distanciem das coisas comuns do dia a dia, de você ter uma conversa, de você ler, né, de você interagir com as pessoas, né? E isso, ele cientificamente trata que o cérebro ele é meio que uma massa de modelar, né? Então, quando muito jovem, né, ela é fácil de, né, amoldar. E à medida em que a pessoa vai crescendo, tendo dificuldades. E quando isso ocorre durante a infância, essa exposição massificada das telas vem causando essa forma de, vamos chamar assim, de ignorância, né, das pessoas. Agora, ele não tem ainda um número exato para poder não tem base quantificar em sim. relação a isso. Aí ele fala até da questão, por exemplo, do uso maciço de agrotóxicos, né? Das questões de saúde, das questões psicológicas que as pessoas estão sendo submetidas a hoje. Esse estudo é feito em países do primeiro mundo. E nesses países de primeiro mundo foi, né, constatado que o coeficiente, né, o QI, né, de inteligência, ele tem diminuído. Gerações, né, passadas os pais estão com um nível mais elevado em relação a isso. Quando você fala aí, vamos transferir aqui para o nosso Brasil, né? Sim. Então, nós temos uma sociedade de várias diferenças, né? Classes sociais e toda uma gama de fatores que vêm contribuir. Então, a educação, a saúde, tudo isso vem propiciar que as pessoas
elas estejam, né, submetidas a essa dificuldade, né, de relacionamento, de se posicionarem diante de todos esses fatores. Então, a ignorância, né, a ignorância mesmo. Sim. Né, as pessoas, vamos chamar assim, aculturadas. Do não que não conhecimento, têm, né? que não têm o conhecimento, então procuram um meio mais fácil para obter a informação. Então, não são instigadas a buscarem a leitura, né? a raciocinar, sobre a pensar. Sim, né? sim. Que isso é o que é interessante. A pessoa tem de Esses estar dias, provocada. alguém tuitou, falou assim, que estava com um sobrinho, e o sobrinho já tinha uns 10 anos de idade, ou coisa parecida, e falou assim, tava tomando um caldo de cana, e falou, impressionante como não coloca açúcar e mesmo assim é doce. Quer dizer, aquela criança não tem noção de que a cana-de-açúcar é o açúcar em si. Ela não foi ensinada a raciocinar, vamos botar, em cima daquilo. Eu acho que a facilidade da tecnologia faz com que a gente tenha, assim, tudo muito fácil e a gente não tende a procurar saber como fazer. Tem um senhor na internet que eu esqueci o nome da página, é do YouTube, e ele ensina a jovens que moram só como se ele fosse o pai a trocar um chuveiro, a consertar uma descarga, a trocar um pneu, coisas que a gente aprendeu tão corriqueiramente com nossos pais, que foram coisas assim tão... E tem gente que hoje não sabe, né? Eu acho, assim, que... Eu vi algumas classificações e vi o porquê das classificações, né? Gerações Baby Boomer, X, Z, Millennium, Alpha, que é a mais novinha. E esse entendimento de classificar é mais para posicionar a humanidade e começar a entender as diferenças dessas gerações. Mas entenda, a Baby Boomer, que é uma geração que vai até os seus 78 anos hoje, que é a geração do meu pai pós-guerra, né? De uma construção. Porque Baby Boomer eu achei interessante, é porque assim... Tinha acabado com Depois tudo, da guerra, vamos fazer bebê. Filho, vamos fazer filho, Vamos exatamente. fazer filho. Vamos fazer filho que tá... Vamos fazer filho que diminuiu a população. Mas é uma geração que poderia ser sofrida e estava buscando, né? Estava na busca, Cláudio, para conquistar mais coisas, para colocar as coisas nos seus devidos lugares de novo. O que eu li sobre a minha geração... que é a geração, se eu não me engano, é X ou Z a minha? É X. A minha geração X. é a geração dos anos 80, que Não, é uma então geração... Não. É a Millennium. Não, filho, Millennium é depois de 2000, Millennium é Y, Millennium é 25 anos de idade. Então você é a X. Eu tô sabendo! Eu te Então disse, você é a amigo. X, é isso mesmo. 45 no pedaço. Não, somos o X, né? Somos o X. Cláudio Somos o X. ainda é da geração anterior. Eu sou da década de 60. Pois é, você você é a geração... Cadê a pesca das gerações? Eu fiz, mas eu não trouxe. Eu só fiz 3. A X, a Millennials e a Z. Não, mas... E depois ainda tem a Y, que é essa galera de 10 anos de idade que tá chegando. Não, a Alfa. A Alfa, que é de 10 anos. Tio Cláudio nasceu que ano? Vem uma 63. voz ali. 63. Então, ela é antes da 63. X. A X é a partir de 65 a 81. É a antes da X, mas também é no meio, porque ele não é Baby Boomer. Porque Baby Boomer é de 46 a 60. Ele só é boomer. Então, você só é o Boomer. Não é o baby. E Sem o baby. interessante, pós-guerra, as guerras, né, elas trazem progressos, né? Sim. São dramas que ocorrem, né? Porém, o progresso... Da Primeira Guerra veio a penicilina. Sim, né? sim. Com a Primeira Guerra veio a penicilina. Da Segunda Guerra, a corrida espacial, tudo isso naquelas bombas V2. Leite em pó, né? carne enlatada, Tudo várias aquilo comidas vem vieram das da guerras. Aí, Segunda Guerra. trazendo mais para tragédias, a pandemia. Quanto progresso ocorreu em relação à pandemia? Aí vamos trazer para a justiça. Então, nós desenvolvemos, né, o meio digital, audiências por vídeo, hoje estão implementadas. O processo digital ele se aperfeiçoou durante os 2 anos, se nós colocarmos assim, de pandemia. A justiça nunca produziu tanto Sério? quanto aquele período, né? O progresso que houve em relação àquelas tragédias. Então, nós temos de conviver com isso, trazer aquelas lições e não sermos eternos saudosistas, de dizer, Concordo. no passado era melhor.
era melhor em determinadas situações, mas outras o futuro. Aí eu vou novamente para o meu caso. Assumi em 91. Eu sempre coloco isso nas minhas audiências, né? Quando eu assumi, eu tomei posse na comarca de Coribe, eu comuniquei ao Tribunal de Justiça como, né, dever funcional a minha assunção através de um telex. Se você falar o que é telex, muita gente não conhece o que é telex. Não sabe. E era um telex... Eu não sei o que é telex. E era um telex que não era um telex digitado, era um telex discado. Era uma máquina grande do Banco do Brasil, onde você gravava uma mensagem, depois você fazia uma ligação e transmitia aquela mensagem, né? Anterior ao fax. Anterior ao fax? Muito anterior. Então, eu peguei o fax. O elemento que nós Era o tínhamos... avô do Beeper. Ah, sim, daquele aparelhinho Que dos você médicos. recebia o texto, Sim. você ligava O para elemento- avô do operadora. Beeper. E a operadora mandava o texto, que aí você pegava, assim, ligue para sua esposa. Aí você pegava e ligava. Era o único que Era um funcionava, recado, inclusive. era isso. O instrumento que nós tínhamos para trabalhar eram máquinas mecânicas, né? O processo era um processo físico, de papel, né? Então, tudo isso. Hoje, a evolução... Aí você vai dizer, não, naquele tempo a justiça era melhor. Nada disso, né? Claro que houve uma massificação, né? Sobretudo no nosso país, com a Constituição Cidadã de 1988, né? Que trouxe muita coisa, né? E trouxe as questões para serem discutidas, né? Para serem avaliadas, coisas que ficavam, né, meio obscuras. Sim. A Constituição Cidadã trouxe, né? Sedimentou isso e a Justiça, infelizmente, não estava preparada, né, para essa evolução, né, legislativa. E nós ainda precisamos desenvolver, e essas ferramentas têm ajudado muito, Sim. diante dessa litigiosidade que foi trazida. Então, muita coisa que ficava latente, hoje, né, é questionada. Por exemplo, defesa do consumidor. O consumidor tinha direitos, mas que eram, né, colocados em segundo plano. Defesa da criança e do adolescente. As questões de família, né? Tudo isso era, né, meio que postergado. E com a Constituição, isso veio a ser provocado e, claro, a Justiça não acompanhou devidamente. Hoje, nós corremos atrás desse prejuízo, né, para poder alcançar. Essas tecnologias trazidas, né, de tempos em tempos. A última, por exemplo, que não tem causado uma geração cada vez mais ansiosa, porque assim, a gente tinha um tempo de esperar, né? Por exemplo, filme. Lançava um filme, era 6 anos para ter um filme. Né? Demorava... Não, era 3 anos para ter um filme, 6 anos para chegar numa locadora. Lançavam Os atores já tinham que ter uns textinhos assim. Isso. Em E, assim, homenagem a hoje não em sei quem dia que você morreu no manda, processo. né, o filme Vingadores. Lançou 1 ano, passou 2 anos, já tinha o outro Vingadores, depois já tinha o outro Vingadores, e o povo fica naquela agonia, fica na ansiedade. Netflix, quando lança uma série, lança as 10 de uma vez e você tem que maratonar. Aí quando você vai para Paramount ou para outro streamer, ela lança de semana em semana, e a pessoa fica naquela, meu Deus do céu, não sei como é que eu vou aguentar esperar uma semana. Não, é tudo muito urgente. Tinha um recurso usado antigamente nas músicas que era o chamado de fade out. O fade out era quando a música ia abaixando e sumia. Isso sumiu. Com o advento do CD, sumiu. Porque antes era para caber nos vinis e tal. E criou também uma geração que fica ansiosa para que termine a música. Sim. Né? Essas tecnologias não têm contribuído para que essas gerações, cada uma que vem, elas fiquem mais ansiosas e dispersas do que é real, de buscar as coisas, não? Você colocou bem. Eu tenho uma certeza disso, né? Essa velocidade, essa necessidade de consumir as informações tem propiciado isso aí, né? Aí, voltando ao passado, eu me lembro na época de novelas, quando realmente eram novelas. Sim. Né? No Rio de Janeiro, a novela andava à frente da novela da Bahia. Ah, é? Era. A novela... Então, se você, né, fosse ao Rio de Janeiro, a novela estava mais adiantada do que aqui na Bahia. E a coisa vivia, né? Que legal! Hoje, como foi colocado... Vinha a pé. Vinha a pé do Rio para cá. Querem a informação, querem, né, ter logo acesso àquele programa. Não conseguem
eu acho bem interessante. Pena que foi frustrante, Game of Thrones. Em Game of Thrones, né, toda semana passava um capítulo. Sim. E você esperava o próximo capítulo do outro domingo, todo domingo. A gente esperava. Para poder ver o desenrolar. Foi pífia a conclusão. A conclusão. Mas é porque a conclusão foi o banal, né? O que realmente acontece. Vocês não vão dar spoiler, né? Mas Por favor. uma hora dessa, uma pessoa não souber o que aconteceu no final do Game of Thrones, eu sinto muito, amigo, mas você vai tomar um spoiler. Quer dizer, quando uma pessoa ascende ao poder e fica muito poderosa, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar doida, vai mandar matar todo mundo. O que aconteceu foi o que a gente esperava, né? Assim, o que acontece na vida cotidiana, e a gente esperava do Game of Thrones algo, assim, fantasioso, porque tinha dragão, gente. Sim. Custava botar um final fantasioso também. Mas Não, senso, assim, um senso de justiça, né? Sim. Porque aquele personagem que era, vamos dizer, mais fiel, mais justo, ele foi penalizado. Sim. Né? Ele foi penalizado, onde ele foi afastado, né, de todo aquele ambiente, ao ostracismo, né? Sim. Lá daquela muralha. Voltou, né, à época quando o pai dele encaminhou ele para lá. Então, essa sensação assim de perda, né? Sim. De regresso. Pronto, né? você falou uma coisa que me deu um gancho, assim. A sensação de perda, o medo da perda, as fragilidades. O que eu percebo hoje nas novas gerações, e eu não gosto de falar novas gerações, porque eu entendi que hoje é o meu tempo também. Mas o que acontece? A gente vive o tempo igual a todos, né? É o mesmo tempo, só que a gente vive esse tempo de modos diferentes. Pela experiência que eu tenho, pela experiência que você tem, pela de Léo. Então, a gente está no mesmo tempo dos nossos filhos, né? Você dos netos, da minha sobrinha que tem 8 anos, mas a gente vive esse tempo de modo diferente. Sim. E esse modo que a gente vive diferente é o que faz com que a gente, aparentemente, esteja afastado deles, estejam estranhando eles. Mas existe uma urgência nesse tempo, para essa galera que vocês acabaram de falar, e existe uma possível fragilidade que eu percebo. O medo da perda, sabe? O medo do não, a incapacidade, muitas vezes, de tomar decisões sem os pais, a Alexa respondendo quanto é 2 mais 2, sabe? O Google dizendo exatamente como é a resposta que você quer na prova. Minha filha estava me dizendo que existe um site... Porque eu realmente não sou dessa época. Eu realmente tive que copiar, escrever, ir para a biblioteca. E se eu não me lembrasse, pegar o livro de volta. Eu fui de um tempo que o meu estudo precisava do meu cérebro ativamente fazendo sinapse para que eu escrevesse, para que eu não perdesse aquilo. Nem todos os livros estavam na minha casa. Nem todos os livros eram possíveis de ser comprados. A biblioteca era muito frequentada. Então eu não tinha Xerox pra caramba. Meu caderno, meus amigos... vão concordar, que estão assistindo. O meu caderno era uma disputa, porque eu adorava fazer caderno. Então, eu fazia o caderno e a galera ficava na sala. Uma coisa de cada canetas cor. E cores e tal. Sim. E a galera tirava xerox disso. Não, era uma caneta preta mesmo. Foda-se. Mas eu fico pensando assim, eu sei que isso tá acontecendo e eu tenho medo dessa fragilidade. Eles têm mais facilidade de acompanhar mais coisas. Assim, de uma geração para outra, meu pai não conseguia programar um videocassete. Mas depois, com o tempo, com o advento celular, sim. Ele se tornou hábil para poder fazer as coisas, né? Ele foi lá, estudou e etc e tal. Hoje em dia, que a gente estava falando mais cedo, antes de começar a gravação com o Cláudio, é que essa galerinha, eles conseguem acompanhar vários streams ao mesmo tempo, várias plataformas ao mesmo tempo, coisa que eu não consigo. Porque eu já sou de outra geração. Assim. Sim. E tem a ver com aquilo que Cláudio falou do cérebro mais novo, ele absorver mais informação e o Mas eles não estão fazendo uso assim, de raciocínio, é o que eu acho. E eu quero saber também, assim, aproveitando Cláudio aqui, esse número de separações, guarda compartilhada... será que isso tem alguma influência? Porque assim, a guarda compartilhada me confunde. Eu tenho uma filha que logo no início eu me separei do pai dela. Era finais de semana de 15 em 15 dele, que hoje a geração me mostra que não é tão justo. Não é justo pra ela, não é justo pra mim. Não é justo pra mãe. Né? Então... Mas hoje
essa geração é assim, ó, um dia na casa da mãe, outro dia na casa do pai, ou 3 dias na casa da mãe seguido, 3 dias na casa do pai. E a gente de cá, que eu falei, a gente vive o mesmo tempo, mas a um modo diferente, fica num julgamento, não, isso vai confundir a criança, isso vai... Será, Cláudio? Olha, a gente não pode confundir guarda compartilhada com guarda alternada. Ah, é diferente. É. A guarda compartilhada é que a lei brasileira, né, que o Código Civil estabelece, é o compartilhamento de decisões, certo? A guarda, né, alternada, ela é diferente, né? A guarda unilateral, onde um dos genitores vai ter, né, A tutela. exclusivamente, né, aquelas decisões necessárias para adotar em relação ao filho. Não quer dizer que o outro perca, né, também o direito de acompanhar. Certo. Não quer dizer que a guarda unilateral ela propicie que seja dono da razão daquele que detiver. São circunstâncias que vão levar a isso. O normal é a guarda compartilhada. Tá. A questão de lares aí, não é, também é algo a ser observado. Pode-se, né, estabelecer uma guarda compartilhada, onde o adolescente, onde a criança esteja adstrito a residir no lar de um dos pais, né? Então, fica em uma casa. Sim, uma correto? apenas e vai Agora, final de semana. o que é que vai propiciar a convivência, né, que o pessoal chama de visita? É o direito de convivência, onde você vai colocar aqueles dias específicos, se necessário, para a convivência daquele genitor que não está, né, residindo diretamente com o adolescente, com a criança. Sim. Então, esse é o direito de convivência, né, que está atrelado aí à questão, né, da moradia, da questão da guarda compartilhada. Então, tudo isso. O ideal Sim. é que a guarda seja compartilhada, Certo. certo? E que a convivência seja livre. Eu A concordo. convivência livre, que você vai se amoldar, né? Agora, observando as peculiaridades da criança. Não pode. A criança, né, sobretudo a criança, na medida em que ela vai crescendo, que ela vai evoluindo, ela vai percebendo quando existe um conflito entre os genitores. Sim, Né? sim. Então, aquele conflito instalado, ela vai procurar se amoldar, vai procurar, até como forma de defesa, o que é melhor para ela. Então, vamos supor, aquela guarda, né, alternada, onde um pai, né, convive determinado período com a criança. Então, ele permite que a criança faça tudo, que ele tenha acesso ao smartphone de forma indefinida, que não tenha horário, que faça o que ele quiser. Certo. Né? Enquanto a mãe, Como aquele ela craque com... cria, né, limites, impõe determinados horários, essas coisas que é necessário para a pessoa. A pessoa tem de ter limitações. Ela não Sim. tem, né? O mundo Livre por aí. livre para poder, né? Porque a vida nos ensina isso. Então, diante disso, a criança vai querer procurar conviver com quem? Né? Com aquele Com que fique mais agradável para ela. lhe dá mais facilidade. Sim, né? porque ela Isso não sabe julgar se é o bom ou o certo, né? É natural da sobrevivência. Sim. Ela não quer, a todo momento, estar sendo cobrada em relação a isso. Então, há de se observar o compartilhamento, a guarda compartilhada com a convivência livre em relação a isso. Porque são 2 lares, Sim. e nesses 2 lares a coisa tem de Regras funcionar diferentes. Tem que mais ser- ou menos, tem que ser em né, em uníssono. sintonia. Próximo, sim. Em sintonia. E a afinidade entre os genitores tem de ocorrer. Para o básico, né, para tratar coisas básicas da pessoa, daquele filho, isso tem de ocorrer. Tratar, olha, está precisando, né, de tomar um remédio, está Sim. tirando nota baixa na escola. É preciso tá ter fazendo isso, um relacionamento né? para o filho, né? Hoje não pode ir porque tem um aniversário na escola, ou isso e aquilo. Para a coisa funcionar e a criança, sobretudo, ela não entender que aquele conflito instalado vai beneficiá-la, entre aspas, Sim, em relação sim. a isso. E também criar problemas para a convivência dela. Quando ela sente isso, ela vai ter dificuldades, não é? Sim. Ela vai se refugiar e com a permissividade dos pais na tela, né? Ela vai buscar Sim. aquele ambiente que é confortável. Então, ela vai ver coisas que são interessantes para ela
e aquilo ali vai trazer conforto em relação a ela. Eu me lembro de uma entrevista que foi na escuta protegida de uma criança que lá foi ouvida. Ela tinha um problema de saúde, claro, mental. Porém, ela só conseguia ficar tranquila quando ela tinha acesso ao telefone dela para que ela observasse aquilo que ela gostava. Então, ela conseguia falar um pouco em relação a isso. No momento em que o telefone foi retirado pela entrevistadora forense, ela ficava muito agitada. Então, aquele conforto que o aparelho trazia para ela com aquilo que ela gostava de ver, dava, né, tranquilidade para ela. Então, quando existe esse conflito exacerbado, né, essa divergência entre os genitores, isso vai refletir de forma significativa. Essa nova forma de criar os filhos, né, que com os lares... Vamos falar lares desfeitos, com relacionamentos que não estão dando certo, o pai vai para um lado, a mãe vai para outra. Deram certo até aquele momento e tal. E aí tem filhos, né, a guarda dos filhos. A gente está falando da nova geração e da nossa geração, ou até mesmo anterior, falar no meu tempo era diferente. As pessoas que foram criadas com pai e mãe, até o mesmo pai ou a mesma mãe dentro do mesmo teto, vai olhar e falar assim, também a mãe cria de um jeito, o pai cria de outro, por isso que o menino é assim, né? A gente escuta muito disso. Tem muito a ver isso? Assim, É relativo. É relativo. Também acho. É relativo. Não, a pergunta é... vezes, Meu pai e minha mãe eram totalmente diferentes. Porque Dentro de casa. essa dualidade... E casados. A dualidade do pai e da mãe acontece até mesmo dentro da própria casa, que é o menino vai pergunta para a mãe, eu posso ir para casa? Pergunte ao seu pai. Sim, Aí vai pro pai, eu posso... Pergunte à sua mãe. A mãe disse que posso ir, então você vai. E o menino vai. A questão do patriarcado, né? Sim. Né? Do chefe de família, onde a palavra final era dele e ele detinha tudo aquilo ali. E não quer dizer que aquela pessoa, aquela criança, estivesse, vamos dizer, feliz e que ela pudesse ser, não é, melhor do que daquele de um lar, entre aspas, desfeito. Na verdade, o que precisa, justamente isso, é equilíbrio. É difícil. É muito difícil. Principalmente entre os genitores. Quando existem os conflitos, né? Esse equilíbrio é muito difícil. Porque, às vezes, as pessoas jogam as suas frustrações, né? E colocam isso. A alienação parental vem muito disso. Que ela se vale daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, para poder atingir o outro, porque ela foi ferido no ego dela, né? O que quer que seja. Sim. Então, ela vai utilizar daquilo ali. Tá entendendo? Foi uma sensação, algo que está criando, né, aquele desejo de vingança, né, para ela, e que ela vai utilizar, vai cometer a alienação parental para ferir o outro. E daí vem, né, essas divergências, existem esses conflitos instalados. Às vezes, não, mas quando a família, né, patriarcal estava, né, em vigor, isso não existia? Isso é uma balela. Nelson Rodrigues que o diga. Eu digo, olha, todo juiz de família, ele tem de ler Nelson Rodrigues. Por quê? A vida como ela é. A vida como ela é. Porque tudo aquilo que Nelson Rodrigues... na minha adolescência, eu ficava assistindo filmes até de Nelson Rodrigues, lendo algumas coisas dele, e dizia assim, ele viaja demais, isso aqui não vai ocorrer nunca. Né? É uma literatura bem fantasiosa, é uma ficção, né? Porém, hoje, né, lá na Vara de Família, a gente vê o que você bem vê, é Nelson Gonçalves. Nelson Rodrigues. Rodrigues. Gonçalves é o cantor. Ele tem de ter, não é? Ele tem de ter... Um Nelson aí. Vê um Nelson. Ele tem de ter Nelson Rodrigues para poder se posicionar em relação a isso. Gente, quando... Como posiciona, assim? Não, eu não sei se era essa a pergunta, mas que eu eu estava ia aqui falar de outra coisa. Viajando, o Cláudio falando, e eu pensando, como ele mesmo disse, vai entender cabeça de juiz. Porque eu falo, quando eu pergunto alguma coisa, a gente conversando, batendo um papo, ele, Patrícia, vai entender cabeça de juiz. E quando você fala isso, eu entendo, é tão complexo para uma pessoa que está ali, recebe processo, recebe choro, recebe a mãe dizendo que o pai fez, recebe o pai dizendo que a mãe fez, recebe a criança que está presa na tela, mas também não pode falar muito, tem uma idade para se falar. E aí a cabeça do juiz, que tem que ler, sim, Nelson Rodrigues, nessa hora, Cláudio, é o quê que faz com que vocês... Eu vou definir com uma frase.
O Solitário Ofício de Julgar. Um professor meu, Gerson Pereira dos Santos, que foi magistrado também, escreveu esse livro, O Solitário Ofício de Julgar. Então, é você e sua consciência. É você e sua consciência, né? Do convencimento que você formou diante daquilo que lhe foi apresentado. Vara de família é um desafio muito grande. Eu imagino. Agora, para mim, é gratificante. Por quê? A efetividade. Vara de família, as decisões, né, têm efetividade. Quando você resolve, encaminha, claro que aquela solução, ela não vai se eternizar, mas naquele momento, se aquelas pessoas entenderam, se convenceram, né, houve, né, aquele acordo, aquele consenso, e se resolveu, se houve aquela pacificação, a vida é dinâmica, outras coisas irão aparecer, mas se aquela pacificação, isso é gratificante. Sim. Está entendendo? Então, você é desafiado, porém, na medida em que você consegue compor, na medida que você consegue encaminhar, isso, né, lhe dá o senso de justiça. É o solitário ofício de julgar. E julgar é o seguinte, é você se convencer. Você não pode convencer Patrícia, você não pode convencer Léo. Você deve estar convencido daquilo que você, né, está pensando para poder trazer dirimir aquele conflito. Você não vai, né, querer convencer A e B. Você convencido, você pode estar errado. Sim. Né? Você pode estar errado. Mas aí é que existe a possibilidade do recurso, né, de se trazer uma nova visão em relação àquele problema. Né? Sim. Mas esse convencimento é que é necessário. E você só pode obter isso com você. Né? Você mesmo, com as suas informações, com o seu convencimento, com tudo aquilo que gira em torno de você, é que você vai buscar a melhor solução. Eu gosto muito quando eu julgo um processo e as partes recorrem. Sim. Não ficam satisfeitas. Sim. Né? As partes, tanto o autor quanto o réu, lá que seja. Porque você tem a oportunidade de observar o seu pensamento e verificar, não, realmente eu estou equivocado em relação a isso. Eu posso melhorar quanto àquela questão. Está entendendo? Mas julgar isso é o solitário ofício que nós nos submetemos. E nós não... Uma vara de família, ela penetra nas particularidades das pessoas. Eu digo, ó, às vezes é muito mais fácil você ir ao médico. Opa, Léo, lá ele. É muito mais fácil, mil entre vezes, aspas, mas tudo bem. você ir ao Quinta série médico. chegou aqui. Não, quinta série, lógico. Você ir ao médico Estamos no do que boteco. você se envolver num processo. Sobretudo na área de família, porque ali, né, particularidades vão ser vergonhas, entre aspas, vão ser colocadas diante Sim, de todos. de todos. De Sim. todos. Ah, tem segredo de justiça? Tem. Porém, né, aquilo ali vai ser... Né, Vai ser revelado naquele revelado. momento, né? É Naquele momento. bem sensível. complexo. Vai lá, Leco, você tinha um negócio aí que... Não, mas eu acho que eu posso deixar para as considerações finais, porque assim, é mais uma provocação, né? Porque a gente não traz pro convidado nenhuma certeza. A gente provoca. Né? A gente traz provocações. Também não tem certeza. E a gente também não tem certeza de nada. As provocações, como a gente tá falando Só sei que nada sei. Isso, das gerações. Eu tenho uma certeza que o problema das novas gerações são as velhas gerações. Porque eu concordo com você. foram criadas por alguém. Uhum, Alguém criou essa nova geração. Eu e fomos concordo. nós. Né? Em busca de uma perfeição, a gente erra muito como pai. Aqui todos os três são pais. Né? Uhum. A gente erra tentando acertar. E não somos perfeitos. E não somos E perfeitos, os não. nossos erros não nos definem. Mas essa galerinha Isso que é chegou importante agora, saber também. tem uma possibilidade que a gente não... Tinha uma possibilidade, não tem uma franqueza com a gente que a gente não tinha com nossos pais. Né? Uma possibilidade de diálogo. Eu falo alguma coisa com minhas filhas, minha filha fala assim, não, mas eu acho que tá errado. Vai eu falar acho que tá errado pro meu pai. Era um acho que tá errado e um tapão. E isso fez a gente chegar em um lugar, que a gente já tá chegando nas nossas considerações finais Sim. mesmo. Em um lugar rápido, que eu... né? Passa rápido. Passa rápido, a gente nem vê. Eu vi também nesses estudos, e claro, a gente tem que estudar muito para conversar com uma pessoa dessa que cita Nelson Rodrigues falando da justiça. Eu tô aqui toda arrependida. Eu pensei o seguinte: a gente tá
vendo em cada particularidade, em cada geração, um ganho. Todo mundo teve os ônus, né, dessas histórias, mas eu vejo os ganhos dessa geração e é por isso que eu não os condeno e eu gostaria de que nossa geração... Eu ouvi uma coisa maravilhosa do professor Cortella quando perguntado pelo filho dele. Quando há desencontros, porque antigamente meu pai que ouvia muita música anos 70, eu acompanho. E eu acompanho até hoje e acompanhava com ele. Minha filha, que é geração Y, ela me acompanha com muitas músicas, Cazuza, não sei o quê. Hoje, as gerações não estão conseguindo mais acompanhar as músicas. E aí, o professor Cortella, o filho dele, perguntou... Pedro, o filho dele, perguntou assim... O que é que a gente faz quando há essa distância? E ele disse... Quem tem mais afeto, estende a mão. E quem tem mais afeto não é só quem está sentindo mais o coração. É quem tem vivência e humildade para saber que a distância é perda. Então, se a gente está vendo que isso está acontecendo, se há esse ato, vamos buscar. Vamos pegar nosso filho, nossa sobrinha. Eu vou pegar meus netos lá na frente e dizer, o que você está ouvindo? Eu quero ouvir. E eu quero ouvir porque eu estou no seu tempo. MC Pipoquinha. Não tem problema. Você falando em ouvir, meu filho, Felipe, me ensinou a ouvir Post Malone. Eu adoro o Post Malone. Tá vendo? Eu adoro o Post Malone. Felipe me ensinou isso, né? Rafael, meu filho mais velho, também me ensinou a ouvir outras bandas, né? Outros estilos musicais. Que eu gosto muito da década de 80, de 90, de Queen, de U2. Eu também. É a minha paixão também. Mas eu gosto muito de Coldplay. Sim, né? Sim. Você é modernox. Super moderno. Muito, né? E aí, Post Malone é a minha mais nova aquisição. Circles é uma música belíssima. Vendo aí? É uma música belíssima, tá entendendo? sobre. E isso aí você... Né, Foi o seu afeto. Né? Foi o seu afeto. Que traz para você, desperta em você, você joga um pouco da sua experiência e aquela experiência também vivida de um tempo, né? Esses dias nós estávamos no restaurante, eu e Neuma, e aí Felipe viu, né, um vídeo, eu estava vendo um vídeo de nós lá no restaurante. Ele disse assim, pai, isso aí é um tomahawk? Né? Um corte de carne. Sim. E ele, essa informação que ele, né, pegou, que tem... Que tem por aí, que a gente não teria esse acesso, é muito massa em relação mesmo. a isso. Então, é antenado, né? Isso. Agora, cabe a nós, né, com, vamos dizer assim, um pouco mais da nossa vivência, aproximar. A inteligência artificial, ela é imprescindível. Sim. Né? Sim. É aquela coisa. Veio para ficar. Endurecer sem perder a ternura. Sim. Não é verdade? Então, nós temos de nos aproximar dessas ferramentas, que é fundamental, né? Sim. Porém, sem esquecer a vivência, sem esquecer a convivência, né, entre as pessoas, buscar esse corpo a corpo, o dia a dia, fomentar as relações pessoais, Sim. que é fundamental para tudo. O que eu vejo, assim, essa geração, logo após a nossa, vamos botar assim... Millennium. Os millennials, eles são mais engajados, eles têm mais abertura, mas eles tendem a dourar muito a pílula. Tipo assim, tem coisas na vida que são a vida como ela é. E aí eles tendem a não aceitar. Tenta dourar de um lado, fazer de outro, tal. Isso é meio que uma fuga da realidade. Já a gente é o contrário. A gente não é tão engajado, a gente não tem tanta abertura para falar com eles, porém a gente entende mais a vida, talvez pela vivência. Pelo tanto que a gente já apanhou da vida, etc. Eu acho que é. De entender como é que as coisas funcionam e tem coisas que realmente não dão pra, não tem como ser mudadas. Eu tô tentando lembrar de uma frase de Hegel, que é Nietzsche, que fala exatamente isso. Eu até te falei hoje mais cedo, mas não tô conseguindo lembrar. Que é de que você... Vale a pena a luta, mas às vezes o exagero da luta faz você perder a causa. Sim, você falou isso. Né? Não é exatamente assim, mas é um pensamento nietzschiano, mas que vem de Hegel, que eu gosto. Porque, assim, o que eu vejo, e é por isso que vira a questão do mimimi e tal, é que no exagero da juventude acaba se e perdendo. do milênio hoje, que eu li que é uma geração
que tá hoje para bater, não quero racismo, não quero homofobia. Isso tá é certo, ótimo. isso é sensacional. Isso a gente tá aprendendo muita coisa. A gente tá sendo mais livre, a gente vai viver um país melhor, um mundo melhor, com certeza. Mas o exagero. O exagero perde a perca causa. da mão. Perde a mão. E aí... mas isso também tem a ver com a juventude. Isso teria tantos papos. Eu tô com a pena de acabar isso aqui. Também tem a Tô coisa com a pena. da perseverança. Né? Então, nós temos de aprender a perseverar, a buscar. Napoleão Bonaparte disse assim, a vitória pertence ao mais perseverante. Então, nós temos de buscar. Sim. Né? Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Sim, né? não podemos. Não podemos Não, de jeito desistir, né, das novas gerações sob o Sentar, argumento de que conversar. nosso tempo E era melhor. E não, E que o nós nosso podemos, QI era mais alto. Viver encastelado em relação a isso. Então, Sim, nós não. temos de perseverar, buscar, acreditar em dias melhores. Eu né? acho também, Cláudio. Buscar isso, né? Acreditar mais nas Transformar pessoas. os dias em dias melhores, né? Com certeza. Fazer disso melhor. E é o que eu acho, esse boteco tá cada vez melhor, nosso segundo programa, e eu querendo ficar mais aqui. Agradecer a todo mundo que tá aqui. Nossa produção está linda hoje. A minha amiga Neuma. Comendo metade da comida, como sempre. Comer a metade da comida. Agradecer nossos parceiros que estão com a gente. A todos vocês. Agradecer a meu carequinha lindo, que tá... Sou eu. Esse aqui agora, Sou eu. primeiro. Sou eu. Que tá aqui com igual os outdoors. Tá brilhando aí o negócio. Toda vez a careca dele Anuncia aqui, brilha. anuncia Que aqui. maravilha. Porque a gente tem tido papos muito interessantes. A gente tem estudado, debruçado. Ele me fala, você é agoniada, mulher. Você me manda mil coisas. Mas Eu falo, ela é agoniada. eu sei que sim. sou. Eu sou ela é inquieta. Eu sou uma mulher inquieta. Eu gosto de resolver, de querer saber. Mas eu sou paciente também, não sou não, amiguinho? Sim, sim. Ai, que bom. Porque você... Como é que é? Você não leu o que eu te mandei. Eu vou mandar agora, ele vai catalogar, a gente vai ter que protocolar, vou as ter que coisas que a gente troca pelo protocolar. WhatsApp. E aqui começou, e está sendo ainda uma diversão fazer, Cláudio. É uma brincadeira que a gente em casa falou, vamos fazer, porque é legal. É porque tem o pós, não, o antes, né? Que é todo a esquematização do que a gente vai conversar. Estudar como é que a gente sobre o vai, assunto, porque como a gente não tem um compromisso, né, Léo, com textos e artigos, mas a gente Isso. tem conversa, pelo menos com a coerência, né? Ao menos. Pelo menos pra gente beber com uma moralzinha. Mas isso é Tô bom. tomando suco. Isso é bom porque desperta, né? Como eu falava com você, a minha secretária Vou ficar mais um mês sem dizia beber. que as amigas dela no transporte estavam comentando a respeito do programa. Tá vendo, né? Léo? Em relação a isso. Então tá despertando. As Toda- amigas o- da secretária de Cláudio. Você fica aí preocupado com o tempo. importante é isso, é despertar. É você isso. trazer à tona esses assuntos, né? A inquietação. Essa problemática que vem nos afligindo, para poder tentar corrigir algo, para despertar. Você vai despertar, olha, como é que eu posso melhorar em relação ao meu filho? Sim, Meu é filho, isso. Ele está, né, muito ligado no smartphone, ele no TikTok, ele só convive dentro das redes sociais. E está esquecendo do relacionamento. Faz um grupo e bota ele. Da família. E aí você conversa conversa com seu né? filho. Isso faz, Sim. né? Traz aquela inquietação. E toda inquietação positiva, né? Ela é benéfica. Ela é benéfica. É isso. E o afeto? Vamos buscar, parado, como você falou, o nosso tempo é hoje, né? Se estamos vivos, esse O é o tempo nosso é esse, tempo. exatamente. Quando o povo fala assim, isso é do seu tempo, meu Não, tempo meu tempo é agora, Meu tô tempo é aqui agora. e vamos, no afeto, trazer pra gente que eu tenho certeza que os ganhos virão. a gente Eu tem acho que essa coisa do QI é puramente cerebral, sinapse, que dá pra resolver, que é importante, que é meu pai. Meu pai dizia assim, minha filha, não vá nessa de calculadora, não, faça no lápis, porque é mais certo e seu cérebro vai funcionar. Ele não estava errado, gente. Ele não estava errado. É isso. A gente tem que trazer os nossos filhos e essa geração pra perto e, na verdade, dar a carteirada de que, olha, eu já vivi, eu já passei por isso, eu sei como é que é, porque isso funciona. Funciona. O A básico troca do funciona respeito, muito, né? Mas tudo dentro do respeito. Por que Isso. que hoje se estimula o uso da palavra cruzada para a pessoa Sim. né, manter a sua, né, o seu cérebro funcionando? Né? Justamente é isso, provocando aquele pensamento, aquele desafio
né? E o raciocínio é importante, não vamos abrir mão disso. A inteligência artificial é importante, a tecnologia é importante, mas o raciocínio também não pode se perder. E eu acho que os pais que estão vendo e querendo saber, bota os meninos para raciocinar, faz tudo junto, traz para junto de você. Isso. E Conversa com seu filho. não tá seu certo, sobrinho. não tá errado, o melhor tempo não é Porque no o tempo, nosso. nossos pais eram assim, é porque aí acabou. E hoje em dia eles nos questionam, é porque é por quê? E aí você tem que... Então né? vamos melhorar os estimular argumentos, isso aí vamos melhorar também. os argumentos para poder conversar. Vamos conversar, vamos estimular. Cláudio, foi um prazer estar nosso. aqui com você. Você que é um amigo querido. E quando a gente falou do projeto, você abraçou a causa e falou, não, eu tô com vocês e eu vou também. E eu sei que você é uma pessoa... Eu sei, como sua amiga, que você é uma pessoa fácil trato. De uma pessoa fantástica, uma pessoa acessível e que tem um ofício que te faz endurecer em alguns momentos, algumas pessoas podem não entender, mas como eu disse no texto, você é um cara fantástico, que tem essa sorte, como a gente teve hoje, se dá bem, porque realmente você tem uma mente brilhante, um papo interessante, uma educação fundamental e uma generosidade para conversar e para trocar seus conhecimentos que eu agradeço muito. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui tratando de assuntos, né, dessa natureza, sendo instigado, sendo provocado quanto a isso, né? E acredito que, né, trará, né, frutos, né, virão, né, frutos em relação a tudo isso para todos nós, né? Essa provocação que nós fizemos hoje aqui vem contribuir beneficamente. Parabéns a vocês. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí, Leleco? Eu vou fazer dos seus agradecimentos, a vinda de Cláudio, meus agradecimentos porque a gente já está com um tempo curto, e agradecer a todo mundo que está nos assistindo, né? Compartilhe o máximo possível. Quem não seguiu, siga a gente nas nossas redes sociais, vão estar todas aqui na legenda, tanto a minha, quanto a de Paty, quanto a do doutor. E é isso aí. Muito obrigado por tudo, pela audiência, pela paciência e fui. Fomos. Não, mas eu agora vou gravar só uma coisa que eu esqueci pra ver se eu junto. Léo, vamos filosofar? Eu prefiro beber. Valeu! Valeu, gente!